Olá pessoal, quero compartilhar com vocês uma incrível história de libertação que aconteceu na minha vida. Desde pequena tive várias experiências, na verdade. A primeira foi por volta dos 8 anos de idade. Eu estava caminhando por uma rua e era uma rua cheia de areia. E de repente eu caí num buraco, em um precipício profundo. À medida em que eu caía, tudo acontecia em câmera lenta. Eu lembro eu caindo e parecia que nunca tinha fim aquele buraco. E se tornava cada vez mais escuro enquanto eu caía. E de repente eu vi uma mão enorme que entrou no mesmo buraco, me puxou e me colocou de pé. Acordei na minha tenra idade e não pude entender isso. Eu não sabia explicar o que tinha acontecido, mas eram experiências com o Senhor Jesus. Naquela época, meus pais não eram cristãos e eles não puderam me dizer nada sobre isso. Acharam que era coisa de criança, era invenção de criança, mas eu nunca esqueci. E eu sei que isso aconteceu de verdade porque foi eu quem vivenciei isso. Eu achava até que essa parte da minha vida tinha desaparecido. Aí depois entrou, minha pré-adolescência, minha adolescência, e nessa fase eu já estava na escola. E algo negativo começou a despertar em mim. Não por influência da minha mãe, da minha avó materna, que eram cristãos, mas por parte do meu pai. Minha avó era feiticeira. Era como se duas vertentes e ambos os lados me puxavam no meio. E eu não sabia o que fazer. Eu cresci com uma sensação constante de depressão, mesmo estando sempre sorridente e cercada de muitos amigos. Porém, quando chegava a data do meu aniversário, eu caía em depressão. Era tão notório que começava a chorar e eu não sabia por quê. Mesmo durante as celebrações, com o meu aniversário eu chorava. Eu não entendia, era algo espiritual e eu não conseguia compreender. Meu pai se converteu. E ao invés de eu me entregar a Deus, comecei a lutar contra Ele. O inimigo começou a me usar para lutar contra o meu próprio pai. Eu escondia minha roupa quando era a hora do culto para chegar atrasada de propósito. Nesse momento, o inimigo começou a atacar. Eu começava a ter sonhos onde o inimigo me mostrava cenários e dizia fama, fama. E essa palavra ficava na minha mente. Eu queria ser cantora, queria ser dançarina, queria ser atriz, queria ser tudo que pudesse me trazer fama, sucesso, dinheiro. Minha avó, por parte do meu pai, alimentava esses pensamentos. Houve momentos em que eu já estava consultando pessoas em casa. E minha avó apontava para mim e dizia: olha, ela será cantora, será dançarina, ela tem mistérios que a perseguem. Eu não entendia nada, mas ela decretava coisas sobre minha vida que eu não entendia. Eu comecei a me envolver com um mundo de ocultismo. E de repente eu estava em um estado que eu não reconhecia a mim mesma. Eu comecei a me interessar por coisas ocultas, coisas ruins, como satanismo. Lembro-me de uma vez, quando estava estudando inglês em um instituto, durante o intervalo, um jovem colocou uma música chamada Open the Door, Abra a Porta. Enquanto a música tocava, eu sentia como se algo estivesse entrando em mim. Eu disse: me empresta esse CD? E levei para casa e passei a noite toda ouvindo essa música. A música dizia: abra a porta. E eu comecei a abrir a porta e senti que meu coração estava mudando. Eu comecei a sentir rejeição
até pelas crianças. Eu dizia que eu não queria ter filhos, e eu não queria saber de crianças, e as crianças que chegavam perto de mim, eu tinha asco, sabe? Eu ignorava, eu mandava a criança para longe. Eu comecei até a declarar que queria ser satanista. Comecei a revogar coisas e a investigar o que eles faziam. Eu estava atraída pelo oculto, mas sabia que tinha uma avó que estava intercedendo por mim. Cada vez que eu tentava planejar alguma coisa, algo acontecia para impedir. Lembro-me de uma vez que conheci uma menina. Na escola ela andava toda de preto. Ela se interessava muito por heavy metal, assim como eu. E ela me disse que ela conhecia um grupo que mexia com o satanismo, sabe? Ia em cemitério, bebia sangue, fazia pactos. E ela me falou que ela tinha um altar em casa. Então eu resolvi fazer também. Eu disse para ela do que eu precisava. Ela me disse algumas coisas como um crânio, poderia ser de gato ou de cachorro, porque humano era complicado. Mas que o ideal seria um crânio humano. Mas eu sabia que meus pais não iam deixar eu ter isso dentro de casa. Na verdade, eu não sabia o tamanho da maldição que eu estava levando para minha vida. Era o crânio, algumas pedras, alguns cristais mágicos que vendem na internet. Uma varinha, e eu comecei a devagarzinho montando meu altar, sem saber a tragédia que eu estava levando para minha vida. Eu não percebia, mas a cada dia eu estava mais e mais depressiva. Andava muito triste, chorava por qualquer coisa, mas mesmo assim eu não deixava de fazer o que eu queria nesse lado oculto. Xingava vários palavrões. Meu quarto era um lixo. É como se entrasse em uma caverna. Era todo escuro, eu não abria janelas e ali estava o altar, dentro do meu guarda-roupas. Todos os dias eu acendia uma vela. Não me importava a cor, branca, preta, amarela. Teve um dia que essa minha amiga me apresentou um rapaz que ela disse que andava no meio dos satanistas. E ele estava todo de preto e chegou em mim e disse: "Você se interessa por heavy metal, certo?" Eu fiquei surpresa. E ele disse: "Eu sei de tudo, vem até aqui." Ele me deu um número e me disse que havia uma reunião naquela noite para que eu fosse. Ele disse que era só para eu ouvir algumas músicas, trocar algumas palavras. Eu peguei o número toda empolgada, mas quando cheguei em casa, eu não consegui encontrar o número por nada. Apesar de procurar na mochila, nos bolsos, eu comecei a ficar frustrada. Xinguei e joguei as coisas do quarto no chão. E foi nesse momento que eu comecei a entender e me perguntei como alguém poderia se envolver tanto com coisas ruins, e me dei conta de que quando Deus não está na sua vida, o espírito maligno pode fazer o que quiser com você. Há espíritos que se personificam e há pessoas que são enviadas, espiões do inimigo. Eu fazia parte de um grupo de dança na escola. Representávamos a escola na nossa cidade. Em canais de televisão, fomos até um canal infantil para dançar e assinamos um contrato, o primeiro contrato. E nós precisamos estar dispostas a fazer de tudo. Precisamos nos arriscar. Em poucas palavras, representar Deus não cabia no nosso grupo. E uma das meninas era evangélica.
e ela foi expulsa do grupo. Se quisermos fama, não podemos ter Deus. Nossa, que pensamento! Então nós dissemos: vamos entrar em tudo, porque queremos fama. É fama que queremos. E enquanto estávamos lá, querendo fama, resultou no seguinte: o representante notou alguma coisa em mim. Foi quando eu entrei em pânico. Eu fiquei com medo e fui para casa, antes da apresentação. As meninas me ligaram, me ameaçaram, ficaram bravas comigo, porque eu seria a estrela, mas na verdade eu sei muito bem o que aquele representante queria comigo. O inimigo começou a me atacar. Ele disse que, se não fosse através dele, o plano se desintegraria. Não era porque eu era melhor, já que havia meninas melhores do que eu. Era porque Deus tinha um propósito para mim e o inimigo queria destruir isso. Minha avó continuava a decretar coisas sobre mim. Ela afirmava que eu iria conseguir. Eu disse a uma amiga minha que queria me converter, mas não queria que ninguém me visse. Ela disse que faríamos isso durante o intervalo, quando todos fossem embora. Você acredita que fechamos todas as janelas e quando abri os olhos estava lá no chão, chorando. Foi uma libertação com lágrimas, pois algo estava morto dentro de mim. E a escola inteira estava olhando pela janela, testemunhando o que Deus fez comigo. E o Espírito Santo continuou a trabalhar em mim. Houve momentos em que eu tentei me cortar, mas algo me impedia. Eu tinha medo daquilo que Deus estava me mostrando. Fui até a igreja e fiquei em silêncio, o culto todinho. Uma amiga cristã da minha classe notou que algo estava errado comigo e perguntou o que acontecia. Eu disse a ela que precisava falar com ela e expliquei que tinha tido um sonho e que precisava que ela me dissesse alguma coisa, sabe, me ajudasse a entender esse sonho. No sonho, senti que Deus estava me chamando. Eu disse: eu amo, meu Deus, eu quero me livrar desse coração negro que tenho. Quando me converti, fiquei bem por um tempo. Estava passando por uma fase de depressão, mas ninguém podia ver. Na solidão, tentei me cortar várias e várias vezes. Fui transformada por Deus em um sonho. Em um desses sonhos, me vi vestida como uma cantora mundial. Dentro da igreja, eu estava lá no palco, com joias, voando e fazendo espetáculos para multidões. Acordei com um sentimento de que algo havia mudado espiritualmente. Quando minha irmã me pediu para gravar uma música, o Senhor me disse para não fazer isso, porque Ele sabia que eu só queria fama e brilho. No entanto, Deus continuou trabalhando em mim e eu tive sonhos consecutivos, vendo a mim mesma como uma cantora mundial, mas acordei com um desconforto espiritual enorme. Quando comecei a orar com o meu namorado, naquela época eu tinha um namorado, ele também era cristão, hoje ele é meu marido, e tive um sonho onde um espírito me perseguia. Ele estava me perseguindo e dizendo que eu era dele e que não importava o que quer dizer, que não importava o que eu fizesse, não importava se eu estava na igreja, eu era dele. O que estava acontecendo no mundo espiritual, porque eu não entendo. E ele estava dizendo: olha, eu te vi como aquela mulher, você estava vendida. Você olhava para cima e eu estava bebendo. Sonho muito louco, como sempre, né? A gente sempre tem sonhos loucos. Mas eu sentia que não era uma coisa boa. Eu tentava me soltar, mas eu não conseguia. E depois disso eu comecei a orar, a jejuar e disse: Senhor, não permita que eu volte para o mundo,
Porque se você está me ensinando tudo isso, o que está acontecendo? Eu não sei o que minha avó fez, o que ela falou. Quebra, Senhor, se foi algum pacto. Eu não quero ser desse mundo. Anula esse decreto contra mim. Mas ainda assim estava lá, me perseguindo. Havia algo que eu precisava renunciar e que eu não tinha renunciado. Eu apenas me converti, mas não renunciei. E você sabe o que aconteceu 2 dias depois? Eu estava com minha mãe e um homem em um carro novo, um carro lindo, maravilhoso, do nada estacionou na frente da nossa casa. Ele falou com minha mãe entrou. Eu estava ali na porta ajeitando algumas coisas e eu disse: tudo bem, o que você deseja? Ele falou: eu tenho uma irmã que é médica, também como você. A minha irmã era médica. Eu disse: que legal, você deseja falar com a minha irmã? Ele disse: não. Eu disse: sim, porque ela não está aqui. Aí ele falou que queria deixar uma mensagem para mim. Eu disse: para mim? E fiquei nervosa. Eu disse: agora eu estou indo. Ele disse: não, eu sei que você não está mais aqui. Eu quero falar com você. E saí novamente. Não havia mais ninguém lá. E eu fiquei com medo e disse: estranho. Isso foi muito estranho. Isso foi muito estranho. Isso não é de Deus. E eu já tinha me perguntado: qual será o nome dele? Então eu liguei para minha irmã, que estava no hospital, e disse para ela que um homem veio aqui e disse que tem uma irmã médica e uma história muito louca. E ela disse que não conhecia ninguém que tivesse um irmão, que tivesse esse carro, e eu achei muito estranho. Então eu entendi que as ofertas que o inimigo estava me fazendo em sonho, ele queria fazer isso frente a frente. E estava apenas esperando por mim para dizer sim. Quero ver você para se manifestar. Deus o repreenda. Mas por que, Senhor, tudo isso está acontecendo na minha vida? Depois de ter sido cristã e tudo mais, chega um momento que começo a cair em depressão de novo. Começo a dizer: não sei o que está acontecendo comigo. Me sinto uma pessoa insignificante. Sinto que não sirvo para nada. Me sinto miserável. Até mesmo na igreja, cantando, adorando no altar. Sinto que não presto. Sinto-me uma pessoa insignificante. Estava no meu quarto quando, de repente, uma voz dentro de mim me fez cair no chão. Era como se algo dentro de mim ainda estivesse me controlando. E era o espírito que me mantinha presa. Havia uma pessoa lá. E essa pessoa começou a ministrar libertação sobre mim. Eu não sabia quem era essa pessoa, de onde vinha. Mas eu estava consciente. E estava ministrando libertação sobre minha vida. Foi aí que eu entendi que eu tinha que renunciar a isso. Ao fato de que fui vendida. Enquanto estava no chão, ouvi a mim mesma dizendo: a minha avó me vendeu. A minha avó me vendeu. Ou seja, eu pertenço a ela. É a ela que aparece em meus sonhos. E dizia: vi que ela é minha. A mesma que vinha nos meus sonhos. Com quem falava quando me renunciei a isso. Lembro-me de ter vomitado e desde então recebi libertação. Foi aí que começou. O Espírito Santo fez um acordo especial comigo, onde ele me quebrou. Ele me quebrou de tal forma, então veio a pandemia. E o Senhor disse: você vai se formar na universidade, você vai se formar no Instituto Bíblico. E tudo será sobrenatural. E de repente, a minha matéria e tudo mais, eu não sei o que aconteceu. Foi como se Deus acelerasse as coisas. Acredito nisso, nas coisas que Deus acelera. Há coisas que Ele fará no tempo dele, mas há coisas que Ele vai acelerar. E você não sabe o que aconteceu. E não há explicação e ninguém precisa provar o contrário. Eu me formei em dezembro de 2019. O Senhor me disse: comece a cantar no Facebook.
Eu não queria, foi uma luta. Comecei a gravar no Facebook e depois comecei a pregar, mas eu não sou uma pregadora. Eu canto e o Senhor despertou em mim um dom do evangelismo. Durante a transmissão, transmitindo para pessoas ao vivo, orando por elas, colocaram pessoas em segredo que estavam se passando por momentos difíceis, momentos de suicídio. Mas entendi que todos os momentos turbulentos pelos quais já passei na minha vida foram para que eu pudesse ajudar os outros que passariam por isso. Eu posso ver uma pessoa atormentada e sei que ela está atormentada, pois eu já passei pelo mesmo. Eu ganhei muitas almas para o Senhor, mas também ganhei muitos inimigos. Muitos viraram as costas para mim, mas aqueles que viraram as costas reconhecem hoje que foi verdadeiramente Deus quem permitiu todas essas mudanças na minha vida de forma sobrenatural. Eles me chamaram de fora e disseram: vamos mandar dinheiro para você gravar uma música. Foi aí que eu entendi que Deus estava na minha vida e dizendo que este é o meu tempo. Glória a Deus, é incrível. Ela falou algo muito poderoso. Às vezes é verdade, as pessoas podem estar no altar, podem estar na igreja, mas ainda estão sob influência espiritual. Uma influência que as conecta ao passado. Precisamos entrar numa etapa de renúncia. Eu sei que muitas pessoas que estão na igreja, mas ainda estão sob influência espiritual. Uma influência que nos conecta ao passado. Podem estar na igreja, mas ainda assim são visitadas pelo mesmo espírito da opressão, pelas mesmas influências ruins. E estão ouvindo que podem estar no passado por isso. Podem estar na igreja, mas muitas coisas ruins acontecendo. Temos que orar, orar e orar. Foi uma virada de 180 graus. Eu entendi, meu Deus, agora eu vejo. Porque antes eu ouvia falar de Deus, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu entendo o mundo espiritual, agora eu vejo as coisas de maneira diferente, ando de maneira diferente, me movo de maneira diferente. Na verdade, o último sonho que o Senhor me mostrou nessa temporada foi que eu estava andando. Depois comecei a correr, e depois acelerei, e depois eu comecei a voar. Sim, a voar. Tudo que eu sei é que hoje eu sou totalmente diferente do que eu fui ontem. E hoje eu posso testemunhar que Deus é tão grande. Às vezes, quando alguém sente que está sendo atraído para as trevas, é importante identificar que estão amarrados nessa área. Você precisa reconhecer que precisa de ajuda. Autoanálise é necessária, porque muitas vezes saímos por aí sem realmente olhar para dentro de nós. Mas há momentos em que você precisa se olhar no espelho e dizer: há algo errado comigo, há algo acontecendo dentro de mim, porque essas influências começam a falar com você internamente. E então, quando você reconhece isso, é preciso se entregar a Deus. Você pode se ajoelhar onde está e dizer: Senhor, venho renunciar a todo espírito. Hoje, compartilho esse testemunho com alegria, sabendo que Deus realizou uma libertação sobrenatural em minha vida. Ele quebrou as correntes espirituais e me capacitou a viver uma vida plena e livre em Cristo. Essa experiência me ensinou a importância de reconhecer e confrontar influências espirituais negativas, a buscar Deus com fervor e a confiar em seu poder transformador. Minha jornada de libertação não apenas mudou a minha vida, mas também me capacitou a ser um canal de bênçãos para outros. Lembre-se de que o poder de Deus é maior do que qualquer influência maligna, e Ele está disposto a nos libertar e nos guiar para vivermos uma vida de vitória e com propósito em Cristo. Se você gostou, compartilhe, curta e deixe aqui seu comentário, deixe aqui o seu testemunho, deixe aqui uma libertação que Deus realizou na sua vida também. Deixe aqui a sua experiência. Se você também quer ouvir a sua história aqui, entre em contato conosco.
Entre em contato. Que Deus abençoe a sua vida. Jesus é o nosso pão diário.